O trailer de Doutor Estranho 2 lançou e várias teorias sobre o multiverso da loucura estão chegando, como o retorno de Patrick Stewart como Professor Xavier, o novo Tom Cruise como... o novo Tom Cruise não, né? Mas o novo Homem de Ferro, que é o Tom Cruise, como Homem de Ferro Superior e várias outras teorias que a gente vai comentar aqui no Era Uma Vez Cultura Popcast. Para não perder nada, é só você se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Então, bora pro vídeo. Então, aqui quem fala é o William. E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trailer, o segundo trailer que acabou de sair do Doutor Estranho, né? Ele já tá com uma pegada muito interessante, já me pegou desde o primeiro trailer, com elementos ali que, como eu disse, eu antes mesmo de ver o primeiro trailer, eu já esperava mais desse filme do que do filme do próprio Homem-Aranha. Não pelo Homem-Aranha não ter atendido, mas porque é um tipo de universo de ideias que envolve magia, criaturas abissais antigas, etc., que me remete a Lovecraft e algumas temáticas que eu gosto bastante, né? E esse segundo trailer veio para aumentar ainda mais o hype, né? Cara, esse filme me promete muita coisa. Eu acho que vai ser um filmaço por duas palavras: Sam Raimi, né? Porque sim, né? O Sam Raimi, ele já é um diretor estabelecido, né? Ele é um veterano. Ele sabe fazer um filme. Quando você assiste, você fala, cara, isso é cinema, né? Por mais Sim. que tenha vários diretores genéricos, a gente pode pegar, por exemplo, o Homem-Aranha, o último, né? O John Watts, a gente comentou bastante em outros vídeos, que por mais que ele atendeu as nossas expectativas, né? Tem alguns momentos ali de direção, parece que ele se perde um pouco em cenas de ação. E vendo só esse trailer do Doutor Estranho 2, você vê aí toda essa maestria do Sam Raimi, né? Muito bem direcionada, muito bem colocada aí. Então, o cara que manja, ele sabe o que tá fazendo, né? E a gente vê isso em outros projetos que ele fez, principalmente aí a galera que curte o gênero de super-herói, curte muito o trabalho do diretor na trilogia do Homem-Aranha, né? A primeira trilogia aí. Ele também, ele é um diretor que consegue imprimir a sua identidade nos trabalhos que ele apresenta, né? Você vê que ele, nessa obra em específico, do Doutor Estranho, é uma que tem um prato cheio para ele, porque ele vai trabalhar com um elemento de super-herói, que é algo que ele já fez e já tem experiência, e foi bem sucedido nas tentativas, nas execuções que ele fez anteriormente, né, como a trilogia do Homem-Aranha, e também tem elementos que remetem ao terror, coisa que foi onde ele começou, inclusive, né? Começou com Evil Dead, um filme já bem baixo orçamento, com um pessoal que era amigos dele para fazer o esquema com o menor orçamento possível. Inclusive você vê o Bruce Campbell também em alguns filmes que ele fez posteriores a esse, né? Que ele também era ele era do grupo de amizade, né? Do Sam Raimi daquela época, que ele continua sendo, né? E então ele tá em casa para fazer isso daí. Tem tudo para dar certo. E claro, tem a mão do roteirista ali também, que pode... agora eu não me lembro quem é o responsável pelo roteiro, para comentar das referências, né? Mas acredito que aqui é uma possibilidade de trazer um bom roteiro, meio que indo pela vertente de terror, né? Não exatamente um terror, mas flertando com alguns elementos do horror cósmico e etc, né? E, bem, vamos falar agora um pouco dos elementos que a gente identificou no trailer, né? Porque expectativas a gente já tem muitas, e os elementos que sustentam essa expectativa e esse hype, a gente já falou várias vezes, né? Eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Vamos começar pelo que aparece logo no começo do trailer, inclusive, né? O Dr. Strange comenta que tá tendo um sonho, né? Ou seja, tem um sonho frequente que acontece ali, e ao longo do trailer não fica explícito que elementos seriam os elementos que ele vê nesse sonho exatamente, né? Mas tem algumas cenas que, pela natureza da situação, nos fazem remeter que seria que se trata desse sonho, certo?
Sim, sim. É que tem aquela jogada de trailer também, né? Eles podem colocar algumas cenas que não remetem ao sonho, ou Sim. possivelmente alguma cena de ação lá no meio do filme. Meio que eles fazem essa brincadeira no trailer, como a gente vê em vários trailers fakes da Marvel, né? Deles tirarem Sim. os Homens-Aranhas. Então vai saber aí, mas é interessante toda a montagem, a gente já tem aí como vai ser toda a emoção do que o filme vai trazer, né? Isso que é legal. Sim. Mas por exemplo, a cena em que você vê ele andando por um lugar deserto, né? Que lembra praticamente aquela casa, né, do Willy Wonka, né? Que fica no meio do nada, uma construção ali, vazia, tipo, nada ao redor dela, né? E ele entra pelas portas dessa casa e vê uma escadaria gigante ali, Sim, saca? sim. Tipo, tá certo que a sequência de fatos apresentados no trailer nos leva a acreditar uma coisa, que pode realmente não ser uma sequência de ações ali, né? Mas aparentemente nessa cena dá a impressão que é a que leva ele a encontrar aquele Doutor Estranho corrompido, né? É verdade, pode ser. Pode ser, né? Como é tudo especulação, mas dá a entender pela sequência de imagens que são apresentadas no trailer, né? Mas outro elemento também que parece ser parte desse sonho é aquela estátua que ele encontra com uma versão de si mesmo ali em frente ao Santo Santuário, né? Isso daí seria em outro multiverso, né? Não seria o multiverso dele. Pode ser outro multiverso, pode ser também no sonho. É que a questão do multiverso também parece, as imagens, os símbolos ali também parecem coisas que você veria em um sonho, né? Então é tudo meio embaralhado, né? Porque você vê ali, ele parece a versão do Doutor Estranho dos quadrinhos, inclusive com aquela gola alta, saca? E é engraçado também, você falou de alguns cenários, né? Vários cenários ali dos sonhos e tal, e do trailer em si. Lembra bastante o visual de alguns cenários da série Loki, né? Que aquele visual parece um fim dos tempos, literalmente o fim do tempo, né? Que é o multiverso, o cara que rege tudo, né? Que eles encontram o Kang. Então parece que o visual eles manteram. Tanto é que tem aí a teoria de que vai aparecer o Loki também. Teoria não, acho que tá confirmado, né? O Loki faz total sentido com o multiverso. Sim, sim. Né? E tanto é que a Wanda, né, que flerta com a questão. Se for fechar a tríade, né, dos elementos que flertam com o multiverso dentro do universo da Marvel, vai trazer o Loki, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha já apareceu no filme anterior, né? Do Homem-Aranha, né? Apareceu, e pode ser que apareça também, né? Como uma ponta aí também, pra auxiliar alguma coisa. Sim. E nesse momento, lembrando que o Doutor Estranho não lembra mais quem é o Peter Parker, né? Não lembra. Conhece mais o... Exatamente, mas pode ser um outro Peter, né? Pode ser o Tobey Maguire, né? É possível, né? Acho pouco provável, mas é possível. Havia boatos que eles iriam trazer o Tobey, porque a Marvel entende a importância daqueles primeiros filmes do Homem-Aranha, né? E por eles ter oficializado que o Tobey e o Andrew são agora de fato do MCU, né? Diferente de Venom, que não pertence, agora o Tobey, ele realmente pertence, né? E fazer essa brincadeira de trazer personagens antigos, né? Tanto da Fox, tanto da Sony, né? Agora tá mais comum, né? Acho que a Marvel vai agora brincar de uma maneira mais agressiva, né? Trazendo a galera geral aí nesse multiverso. Eu creio que pode rolar sim, cara, um Tobey aí do nada aparecer e meio que os universos aí se colidirem. Acho uma brincadeira da hora que eles podem aproveitar aí. Sim, seria interessante se for bem trabalhado e tal, né? Exatamente. Mas você comentando disso, só um disclaimer, assim, só pra me lembrar. No filme do Homem-Aranha, quando o Doutor Estranho faz o feitiço que apaga da memória das pessoas quem é o Peter Parker, ele faz só pro universo do filme ou pra todos os universos onde existe o Peter Parker? Eu creio que é o universo do filme. Só pra lembrar, que agora me veio à mente esse detalhe, eu não tinha certeza. Mas beleza. Porque senão, né, ele ia ferrar o universo de todos os Peters Parkers, né? Sim, ele ia voltar pra lá, Mary Jane ia lembrar dele, tipo, ia virar um rolo doido, né? Então, ele ia acabar se salvando, acho que ele ia se tornar mais egoísta ainda, né? Porque ele ia ferrar todos os multiversos do Peter, né? Claro que em meio àquela situação, ele poderia não ter parado pra pensar nesse detalhe, né? Mas, tipo, não vamos aprofundar tanto nisso, senão vai longe essa discussão, né? Vai longe. Então, cara, e falando do Doutor Estranho, do sonho, né? Aparece vários elementos. Bem rapidinho aparece a outra versão dele, né? Que
aquela versão de Doutor Estranho. Ele não é o Doutor Estranho do mal, né? Ele é um Doutor Estranho. Como é que é o nome dele? É o. Eu não sei o nome daquela versão, né? É o mas cara que exagera no gel, né? Passou muito gel na cabeça. Com uma roupa meio avermelhada e tal. Inclusive, essa cena não dá pra saber. Inclusive, ela não parece ser parte do sonho. Mas nessa, inclusive ele aparece meio mutilado, né? Como você vê cortes no rosto, você vê que ele tá machucado. Parece até, talvez até esteja morto, não sei, né? Porque você vê o corpo dele rodando, né? Numa espécie de redemoinho ali. Então, eu acho que passando por uma espécie de portal e tal. Sim, eu acho que um dos Doutores Estranhos aí vai morrer, cara. Provavelmente. O de zumbi já tá morto, né? Aquele... Porque você pode matar alguns personagens também, né? Você tem vários universos, né? Faz sentido. Não teria relevância matar um personagem que ele mal tem tempo de ser apresentado e aprofundado, né? Tipo, se matar alguém sem relevância, só... Ah, Doutor Estranho, eu sou o Doutor Estranho da Terra X, morreu. Tipo... tem que ter, para aquilo fazer sentido e ter peso na história, é claro que se for o vilão, vai ter algum conflito, não acho que vai chegar pra morrer, né? Mas é interessante ele trazer elementos ali pra gente se apegar a ele pra depois tirar, né? Pra dar mais peso à história, né? Ah, sim, que seria nessa linha mesmo. É claro que pode ter alguma questão pra mostrar, apresentar a questão do multiverso. Mal apresentar um Doutor Estranho, ele se apresentar no momento em que ele está sendo morto, alguma coisa assim, né? Wanda, o que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. E o Doutor Estranho, com todos esses sonhos aí, esses pesadelos, ele vai procurar a Wanda, né? Que tá no meio... aí que tá aí no seu cantinho lá, com sua casinha, estudando algumas coisas macabras, com livros perigosos, e daí ela até... aquele Darkhold, né? Ela até se sente culpada, né? Tipo, me desculpa aí pelo que aconteceu em Westfield, né? E daí ele fala, não tô aqui pelo Westfield, eu preciso da sua ajuda, né? E... porque ele sabe que ela tem algum contato com essa realidade, multiverso. Ela já teve alguma experiência, né? Então ele pede aí algum auxílio. Né? Ela criou o próprio universo, né? Ela criou o próprio universo, né? E daí vai ser a frase final que ela passa, né? A respeito que o Doutor Estranho quebra as regras e ele se continua herói, né? Mas ela quebra as regras e ela se torna uma vilã, né? Eu não sei muito bem se o Doutor Estranho quebrou uma regra. A não ser o Homem-Aranha. No filme do Homem-Aranha ele não devia ter utilizado aquele feitiço para fazer todo mundo esquecer daquele acontecimento, né, do Peter Parker, né, dele não ter sido descoberto. Isso era um elemento que ele não devia ter feito. A questão dele ter usado de novo esse feitiço, só que sem todas as restrições que o Peter Parker pediu, para que dessa vez realmente desse certo e não fizesse a mesma merda de antes, mais uma vez, ele estava usando aquele mesmo feitiço que o próprio Wong pediu para ele não fazer. Inclusive, acho que no próprio... no próprio filme do Doutor Estranho primeiro, né, era dito para eles não... era dito para ele não fazer determinada ação agora, não lembro se era para usar determinado livro agora, e ele estava fazendo também, né, coisa que não era para ele fazer e ele fez, mas você vê que vários elementos ele não é muito... de seguir regras, né? Você via o comportamento desse mesmo antes dele se tornar o Doutor Estranho, né? Como médico, né? Sim, ser mais arrogante e tudo mais, é como se ele se visse acima dessas regras, né? Porque eu entrego resultados, eu faço o que é necessário, então o que importam as regras, né? E no caso dela... Se for ver, tá certo, né? Também, porque ele é um cara que... assim, o importante é resolver o problema, né? Por mais que ele errou em Homem-Aranha, né? Mas ele, em toda a sua trajetória, antes dele fazer aquele rolê lá do Homem-Aranha, ele foi meio desobediente, mas produtivo, né? Conseguiu resolver os BOs dele. Tanto é que ele descobre ali a treta da anciã com um grupo, né, dos feiticeiros lá, esqueci o nome, que ela usava aquele... ela drenava... aquela mesma fonte de energia, exato, né, que vinha daquela entidade maligna do mal, da outra dimensão.
Então ele entendia, eu acho que ele tava num estado mental ali superior, que ele conseguia absorver essa informação, né, de que o mundo é estranho e ele se adapta rápido, ele faz o que é preciso, né? Só que a Wanda entende isso como algo ruim, né? Mas é diferente tu escravizar uma cidade, né? Também. Ela não entende isso como uma coisa ruim por conta dele quebrar as regras simplesmente, né? Mas pelas consequências que ele teve que enfrentar após quebrar as regras e as consequências que ela teve que enfrentar por quebrar as regras, né? Porque pra ela o peso foi muito maior. Ela no fim das contas perdeu, quer dizer, ela já havia perdido, né? O marido, e depois ela criou esse multiverso, como se diz, escravizando uma cidade, mas aí ela criou laços naquele lugar com as pessoas e com mesmo escravizados, né? E com os filhos que ela criou naquele momento, né? E ela perdeu tudo isso, né? Então ela se vê sozinha, isolada e condenada, porque todos eles vieram enfrentá-la ali e ela foi confrontada no fim do WandaVision, sabe? E ela foge ali no final e etc, né? Mas esse é um elemento que parece... Inclusive, esse comentário que ela faz pode não ser só algo como ela querendo... Isso eu digo... como tudo que a gente vem dizendo, né, como uma hipótese, né? Pode não ser algo que ela comenta, nossa, eu fiz aquilo e fui penalizada. Você fez aquilo lá, referente ao filme do Homem-Aranha, né? E é um herói, etc. Pode ser que ela esteja dizendo isso, e que acredito que seja mais provável, com algo que está acontecendo no momento ou que ele pretende fazer, sabe? Porque ele vem procurar ela para dizer a respeito de que pedir ajuda. Provavelmente ele vai abrir o jogo e falar, aconteceu isso e isso. Ela falou, nossa, que bosta, eu fiz o esquema lá e aconteceu isso comigo. Agora você vem pedir ajuda para sair por herói ainda, né? Tipo, é uma possibilidade, né? Sim. E você vê que, inclusive aquela cena que mostra ela dizendo isso e tudo mais pra ele, parece ser no mesmo lugar onde ele vem pedir ajuda pra ela, né? E ele tá com a mesma roupa, né? Ao redor, ele com a mesma roupa. A diferença é que ela incorporou, né, a Feiticeira Escarlate e ficou tudo naquele tom vermelho, que pode ser por conta da emanação do poder dela, não sei. Então, aquilo pode ser naquele mesmo cenário, nessa mesma sequência, sabe? É verdade, acho que é a mesma cena, né? Quando ele vai pedir ajuda, acho que ela se transforma ali e já explica, talvez, né? Já com o traje de Feiticeira Escarlate. Não sei, né? Sim. Fica umas teorias meio... muito da hora aí pra gente esperar o que vai acontecer. Né? E sobre a Wanda, pode ser que ela encontre, né, os dois filhos dela. A Wanda, ela liga muito com os X-Men, provavelmente com os X-Men da Fox, né, que a Marvel Studios está trazendo agora. Você quebra as regras? Cuidado! E se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo. Mas antes de falar dessas teorias, é legal a gente falar da Miss América, né? América Chaves, né? Que eu nem sei que personagem é essa, né? Eu também não conhecia, né? Mas ela aparentemente tem poderes de abrir portais para outras dimensões, etc, né? Inclusive você vê uma cena em que ela tá presa com umas faixas no braço que lembram as faixas do próprio personagem, como era o nome dele? Sitorak, se não me engano, né? E que ela tá com os braços abertos, etc. E você vê um portal em formato de estrela atrás dela, que é justamente o formato dos portais que a personagem América Chaves cria nos quadrinhos e tal, né? Então parece que ela, sei lá, pode estar tentando escapar e etc. Inclusive parece a mesma cena, no mesmo ambiente, no mesmo momento em que você vê aquele Doutor Estranho meio mutilado e tal, sabe? Uhum. Mas, quanto a ela, eu não conheço muito essa personagem, eu ainda vou pesquisar um pouco mais a respeito, para poder falar com mais propriedade e tal, né? Mas ela também parece ser alguém que vai ser muito importante na história, né? Uma vez que você vê ela aparecendo ao longo de todo o trailer. Embora a Marvel às vezes engane a gente com algumas coisas no trailer, mas... exatamente. Mas sim, parece que ela foi um personagem já colocado de propósito, porque num filme desse, né, tão ambicioso, né, onde você espera personagens, até personagens originais, antigos, né, com aquela sensação nostálgica, acho que colocar um personagem novo aleatório não faria sentido pra Marvel, né? Então eu creio que eles vão trabalhar bem essa nova personagem para no futuro ela ter uma importância maior, né? A gente comenta também sobre as versões do Doutor Estranho, né, que a gente tinha citado aí,
A gente tem Sim. esse Doutor Estranho, o original, o clássico. Temos também o Strange de vermelho, né? O psicodélico. Psicodélico é qual? O do gel? Passa muito gel na esse cabeça. mesmo, que tem um rabinho de cavalo ali, que é o que eu disse que aparece meio mutilado e tal, na cena em que acontece juntamente com a América Chaves, sabe? Aparece aquele outro que parece um Mr. Strange, do Mr. Strange, o Doctor Strange zumbi, saca? Aquele com vários braços, né? Que remete àquelas cultura indiana, etc, né? Inclusive ele já apareceu assim também, né? Ele já apareceu com vários braços na versão clássica mesmo, a versão que a gente viu no Vingadores lutando contra o Thanos, né? A gente vê também e aquela versão do Doctor Strange corrompido, né? Que é a que a gente vê na série de animação, né? Do What If, né? Da Marvel. Então, tipo, você vê vários elementos ali, vários Doutores Estranhos aparecendo, talvez apareçam mais, talvez algum apareça com pouca relevância, né? Vamos ver, né? Mas por aí já são uns 4, né? Já são os 4 e é legal que a Marvel não deixou de lado a série animada What If, né? Tudo que ela vem construindo, tanto de série, filme, ela vem abraçando tudo, inclusive filmes de fora da Marvel Studios, né? X-Men, Homem-Aranha, X-Men não se sabe, né? Mas provavelmente eles estão meio que abraçando tudo. E achei legal eles trazerem esse Doctor Strange corrompido, né? Porque é de uma animação, né? Acho que de audiência, ela não teve uma audiência tão forte quanto o Loki. Mas mesmo assim a Marvel aposta no fã que assistiu o What If e traz esses personagens. Tanto que tem no pôster, né, do Doutor Estranho 2, a gente vê ali um vislumbre do escudo da Capitã Carter, né? Que é uma versão, acho que é a Capitã Britânica, que em vez do Steve Rogers se transformar no Capitão América, ela que toma o soro e vira a Capitã Britânica. E daí a gente vê um pouco do escudo, né? Pode ser que a gente tenha a Capitã Carter também nesse filme. Uhum. Sim, seria interessante, né? Seria muito doido. E tem também esse Thorak, né? Entidades malignas do mal ali do passado, ancestral e tal, que tem aquelas... um dos elementos conhecidos dele, acho que dentre vários poderes que ele deve ter, são aquelas faixas, né, escarlates, saca? De Sitorak, que são as que, inclusive, aparentemente são as mesmas que o Doutor Estranho utilizou no momento que ele tentou conter o Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita, sabe? E tem também o lance do livro, né? Esses livros aí da Darkhold. Eu ia falar Darkseid. Darkhold. O Strange também tá usando ele, né? A Wanda, a gente vê ele usando... a gente vê a Wanda usando ele na série, né? No finalzinho. Acho que é a mesma linha, né? A mesma editora, né? A Darkhold. Então... é legal ver eles também, acho que vai ter alguma ligação aí direta com o WandaVision também. Eu lamento, Steven. Sua profanação da realidade não passará impune. Ele tem que saber a verdade. E daí já tem várias cenas no trailer impactantes, né? Uma delas é o exército de Ultrons, né, prendendo o Doutor Estranhos. A gente já fica impactado, né, que é um personagem que foi até mal utilizado, né, no MCU, né, o Ultron veio e já foi, né, um filme, o Vingadores Era de Ultron é até um filme esquecível, né, no meio ali da saga Vingadores, né, então é legal eles trazerem um Ultron de forma diferente, porque a gente vê que no multiverso o Ultron pode ter dado certo, né. E pode ser que há outro Homem de Ferro, um Homem de Ferro mais poderoso. E daí a gente entra até na teoria que venha aí o Tom Cruise, né, a atuar aí como o novo Iron Man, né, o Homem de Ferro superior. Uhum. Seria muito bacana. Isso seria, acho que uma das coisas que eu mais esperaria até do filme, né, de ver ele ali, né. Eu acredito que se acontecesse, ele não seria um personagem permanente no universo da Marvel, talvez só uma participação para esse filme. Mas ainda assim, valeria a pena. Cara, seria muito louco, porque assim, ele quase foi contratado, né? Pra quem não sabe, ele quase foi contratado pra fazer o Homem de Ferro lá em 2008.
Só que o Robert Downey Jr. ficou com o papel. E essa teoria de ele ter aí uma outra versão do Homem de Ferro em outro multiverso faz total sentido, né? Como se outro multiverso, né, o Tom Cruise fosse contratado para fazer o Homem de Ferro. E se ele for bom, for bem aceito, né, ele pode até ficar em outros filmes, né, futuros da Marvel, né? Porque é o Tom Cruise, né? É legal de ver aí o cara manda tão bem quanto o Robert Downey Jr. Por mais que o Robert Downey Jr. será sempre o eterno Homem de Ferro, mas ver uma outra versão seria genial, né? Porque ele já é é um ator já muito carismático, né? Que já tem presença. Então ver ele também interpretando o Homem de Ferro seria interessante trazer esse lado, porque o Tom Cruise também é um ator de muita ação, saca? Ele é um ator que você vê e traz bastante fisicalidade para os papéis, né? O Robert Downey Jr. trazia bastante a questão da personalidade marcante, né? Dessa postura mais arrogante e tudo mais que vários personagens interessantes têm. E já o Tom Cruise provavelmente também teria que incorporar esses elementos, mas também você vê que ele é o tipo de cara que na maioria dos filmes dele está muito presente nas cenas de ação e acaba gerando umas sequências muito interessantes, porque realmente é ele atuando naqueles momentos de risco, né? É, ele subindo no avião, é ele correndo toda hora. Então você tá assistindo o filme dele e você sabe que aquilo lá, 90% é real, né? Ele em cima do trem, né? Então o cara é realmente louco. E como você disse, o Robert Downey Jr., ele é a postura dele, né? Ele tem aquele atuação mais... envolve o corpo, né? Tanto é que ele anda e a armadura vai se transformando nele. Ele traz um pouco do Charlie Chaplin, né? Que ele atuava. Então é aquela jogada de corpo, né? Ele trouxe isso pro Homem de Ferro, né? Isso deixa ele um personagem único, né? Acho que ninguém consegue replicar o personagem de Robert Downey Jr. Inclusive o Robert Downey Jr. é quase como se ele estivesse interpretando a si mesmo, né? Fazendo o Homem de Ferro, né? Por isso que casou tão bem, né? Sim, todo filme que ele faz é ele mesmo, né? Sherlock Holmes, é o cara mala, super inteligente, ele só não é rico, né? Estereótipo, né? Mas é isso, seria bacana ver aí essa versão do Homem de Ferro. As coisas saíram do controle. E também puxando uma outra curiosidade, né, seria a respeito aí, quando os Ultrons, né, levam o Doutor Estranho, ele se encontra com certas entidades a qual a gente não sabe muito bem o que é, mas tem várias teorias, vários insiders aí confirmando que pode ser os Illuminatis, né? Na verdade pode ser o Xavier, e a gente tem a teoria que pode ser os Illuminatis que estão ali sentados na cadeira, né? Inclusive, não fica claro, né? Mas a gente vê que é uma espécie de um conselho. Ele foi escoltado até lá, né? Pelos Ultron do bem, sei lá, né? Pra variar. E ali a gente ouve uma voz de fundo que parece ser a voz, né? Quase falo o nome errado no do Patrick Stewart. E, então isso que nos remete à ideia de que os X-Men possam ser apresentados finalmente nesse filme, né? Ou só uma ponta, um link, alguma coisa que indique que eles existam, né? Mesmo que eles não estejam de fato presentes nesse filme. Mas aí são várias teorias, né? Vários elementos que a gente pode pensar. Para quem não conhece, né, os Illuminati, eles são uma espécie de um grupo que reúne as maiores mentes, né, do universo criado ali, do universo Marvel, né? Procuram encontrar formas de prevenir grandes desastres, né? Nesse universo, certo? Perfeito. E dentro dos Illuminati tem Reed Richards, o Professor Xavier, tem também aquele inumano lá, acho que é Raio Negro, que tem uma vozeirão. Não pode falar, né? Não pode falar. Tem o Namor, o Pantera Negra, o Iron Man e tem também o Doutor Estranho. Então tem esses personagens, acho que de cada grupo, né? Tem um dos X-Men, tem um do Quarteto, tem um dos Vingadores, né? Acho que cada um ali cada grupo da Marvel, a Marvel selecionou um e formou o Illuminati. Tudo indica que cada universo vai ter um ser muito poderoso, né? Talvez seja o Homem de Ferro mais poderoso de todos os universos, né? Que pode ser o Tom Cruise até então, que a gente pensa.
né? Pode ser que o Reed Richards, mais poderoso de todos os universos, esteja ali nesse grupo dos Illuminati. Então é legal de pensar assim. Eles podem trazer o John Krasinski, acho que é o nome dele, né? Do ator do The Office, que é o favorito para ser o Reed Richards. O Patrick Stewart vai ser sempre o clássico Professor Xavier. E enfim, daí trazer o Pantera Negra, a qual a gente não sabe muito bem quem vai ser o novo Pantera Negra. E nesse caso, por ser relacionado ao multiverso, pode ser outro ator e não seria gerado esse estranhamento, né? Mas... pode ser outro ator, e seria até interessante ser o Denzel Washington, né? Ou o filho dele também. É que é complexo você trazer outro ator, né, pro Pantera Negra. Porque o Chadwick Boseman, né, ele, que nem o Robert Downey Jr., né, ficou até mais marcado, né, se pá, a trajetória dele no MCU, né. Sim, então é muito fez forte. 3 filmes, né? Não, ele apareceu em 4 filmes, né? Capitão América Soldado Invernal, ele aparece no filme do Pantera Negra, ele aparece no Guerra Infinita e aparece no Ultimato. Guerra Civil, né? No Guerra Civil também, né? O Soldado Invernal não tem. No Soldado Invernal ele não aparece, né? Ele aparece só no Guerra Civil. Confundi esses dois. Exatamente. Então tem essa possibilidade de ter aí os Illuminati. E daí fica aquela coisa, né? Não sabe muito bem se é o Professor Xavier ou não, mas com certeza vai ser. E daí ele fala uma frase, nós deveríamos dizer a verdade, né? Vai saber o que isso significa, né? Então, isso já foi pra plantar aquela sementinha, né? Da expectativa e das hipóteses que vão sair aí crescendo na internet, né? Porque aí abre possibilidade de você elaborar muita coisa, né? Deixa você intrigado. Que raio de verdade é essa? Ele já não tá ciente do que tá acontecendo? Ele é o Mago Supremo, caramba. É pra ele saber o que tá se passando, né? Mas... inclusive seria interessante. Isso só um disclaimer também. Tipo, imagina se aparece a versão do Quarteto Fantástico que a gente assistiu algum tempo atrás. Talvez das duas versões, né? Onde você vê... Caramba, esqueci o nome do ator que fez o Capitão América. Mas ele o Chris Evans, né? Chris Evans fazendo Tocha Humana de novo, ou até o próprio ator que havia interpretado o Senhor Fantástico também, naquela versão. Sim, isso daí eu esqueci total o nome. Eu também ouvi esses dias, mas já esqueci. Tem a Jessica Alba. Né? Jessica Alba fazendo Mulher Invisível, e pode caber ali dentro também, quem sabe aparece o Victor Von Doom, né? Doutor Destino, seria interessante. Vai saber quem faria ele, né? Mas... é que ao longo desses filmes, né, da Fox, também da Sony, né, eles trouxeram algumas coisas meio xoxa, né, ficou meio zoada entre os fãs. Então eu creio que, por exemplo, o Reed Richards, aquele Doutor Destino, né, que tem naqueles filmes da Fox, talvez eles descartem, mas o Chris Evans é muito bom, né, eu gosto dele como Tocha Humana, né. Então eles poderiam trazer algumas coisinhas de cada universo, né? Por exemplo, os X-Men, eu creio que eles não vão trazer o Ciclope do Apocalipse, né? Eu acho que é muito fraco, né? Esses novos filmes dos X-Men. E se eles forem trazer a equipe, talvez trariam a equipe antiga, ou só o Wolverine, porque o Wolverine é sim muito aclamado pelos fãs. E ele foi um único em todas as versões, né? Não teve outra versão de Wolverine, né? Teve duas versões do Professor Xavier, do Magneto, Ciclope, etc. Mas o Wolverine só teve um, né? Exatamente. Então, e ainda mais que o Hugh Jackman, né? Ele postou uma foto faz um tempinho, faz alguns meses. Ele postou uma foto com Kevin Feige e logo em seguida ele postou uma foto com as garras do Wolverine. Assim, não ele de garras de Wolverine, mas as garras do Wolverine nos stories dele. E isso meio que quando tava na produção de Doutor Estranho 2. Então vai saber o que eles estão aí organizando. Insiders comentaram que pode ter sido o Chris Evans como Tocha Humana e que ele gravou algumas cenas de Doutor Estranho 2. Pode ser que seja pro Capitão América, né? A gente não sabe muito bem. Mas então são várias teorias. Eu fiz o que precisei fazer. Para proteger nosso mundo.
Você não pode controlar tudo, Strange. Trazendo uma outra teorias aqui, só pra gente colocar aí, desses personagens que podem aparecer, além desses, pode aparecer o Deadpool, né? Porque no pôster, os fãs acharam algum vislumbre que lembra o pôster do do Deadpool, né? Dele fazendo aquele sinalzinho com a de silêncio, né? E... tipo o que aconteceu quando você viu no reflexo da lente da máscara do Homem-Aranha, onde aparecia a Mary Jane, né? Do universo lá. Então, tipo... É isso. É desse nível, né? É, desse nível. Então, mas os fãs estão tipo, caramba, é o Deadpool, né? Com certeza vai ter, mas a gente não sabe. A respeito do Homem de Ferro do Tom Cruise, quando aparece aquela entidade também poderosa no trailer, né? Que é cheio de luz, parece até uma armadura metálica. Lembra o Homem de Ferro do Tom Cruise, lembra, né? Parece o Homem de Ferro superior, né? Mas há outras imagens que mostram que é a Maria Rambeau. Acho que a Maria Rambeau que é a mãe da Mônica Rambeau, né? A Maria Rambeau, ela é amiga da Capitã Carter. É, Capitã Marvel. Nossa, tô confundindo os nomes. E no universo dela, em vez da a Capitã Marvel original do nosso universo, né? No universo dela, ela se tornaria a Capitã Marvel, né? Então seria como se fosse um Arif, né? E ela se tornou a Capitã Marvel original do universo dela. Então tem essa entidade que tá lutando contra a Wanda. Então tem teorias que pode ser isso. E pode, inclusive, também, eu já ouvi algumas teorias a respeito de ser o próprio Kang, sabe? O Kang? É. Nossa. Porque... ele também tá relacionado com a questão do multiverso. E ele não apareceu de fato, né? Tipo, uma presença tão... ele apareceu no Loki, né? Mas não com todo o seu poder e presença, etc. Pode ser ele também, eu ouvi algumas teorias, mas como eles são só teorias, você vê também que aí já leva a esse ponto, né? Dessa questão desse conflito. Que ele parece estar acontecendo exatamente no mesmo lugar onde estava aquele conselho, né? Os supostos Illuminati, sabe? Que a Wanda, por algum motivo, chegou ali e, sei lá, foi confrontá-los, o porquê a gente ainda não sabe. Pode estar agindo juntamente com o Doutor Estranho, que foi levado até lá, pode ter ido resgatá-lo, pode ter ido pelos motivos pessoais dela, ainda não sabemos. Mas ela, o que acontece é que ela chega ali e confronta esse pessoal, né? Inclusive, essa cena, não pela situação, mas a forma como foi construída aquele enquadramento, a imagem da Wanda com a mão estendida, aquele cabelo no rosto, o sangue na cara, me lembrou muito uma das imagens desses últimos remakes, últimos porque foi mais de um, né? Os últimos remakes da Carrie Estranha, do Stephen King, saca? Aquela cena me lembrou bastante, né? Ainda mais por estar envolto nessa questão de universo de filme de terror, talvez ele até coloque algumas referências desse mundo, né? Desse mundo, digo, de histórias de terror e da cultura pop, ali pra só fazer algumas homenagens, né? Lembra muito, e lembra também um dos trabalhos que ele fez em Homem-Aranha 2, né? Que é aquele close do Dr. Octopus, né? Em cima da torre, né? Onde a câmera vai saindo, a câmera tá acompanhando o Homem-Aranha jogando teia nos prédios, e quando vai distanciando é o óculos do Dr. Octopus, assim, e daí você vê o Dr. Octopus na torre. Então você vê aí mais uma vez a assinatura do diretor, né, Sam Raimi. Ele é um cara que traz as referências dele mesmo, né? Então ele faz aí uns easter eggs, e que todo esse visual, né, essa direção dele de fotografia é muito presente nesse Doutor Estranho 2. Como disse, né, a gente vê também nessa mesma cena um confronto do Doutor Estranho com o Barão Mordo, né? Você vê ali fica claro que eles dois estão se confrontando. Inclusive, você vê um comentário em que o Barão Mordo diz que o maior perigo para o multiverso é o próprio Doutor Estranho, que deve ser o diálogo que antecede essa luta, né, o que leva a gente a acreditar, né? E você vê que ele foi se tornando, pelas cena pós-créditos que a gente viu no filme do próprio filme do Doutor Estranho, que ele viria se tornar um vilão, porque ele estava caçando outros magos, etc, né? E nesse momento a gente não sabe
pela associação dele. Se fosse o mesmo Baron Mordo do universo que a gente já conheceu, então imagine que toda aquela organização também tenha ideias malignas, né? Vai saber, né? A gente não sabe se aquilo é uma organização que visa de alguma forma prejudicar a humanidade ou salvá-la e acredita que o Doutor Estranho é uma ameaça. Embora o próprio Baron Mordo também acredite que os magos são uma ameaça, né? Então tá ali, né? No mesmo saco, digamos assim, né? Esse pessoal meio que com os mesmos tipos de ideais, né? Mas você vê esse confronto acontecendo, né? É perfeito, tanto é que no último filme dele eles já tinham uma tretinha ali, né? De ideais, né? O Doutor Estranho ser arrogante e querer aprender tudo e tudo rápido. O que levou realmente ele a se corromper e tudo mais, e você vê que ele abandona a luta final, etc., foi a questão de que ele se vê desiludido quando descobre que a própria Maga Suprema era usuária, né, da magia vinda do universo maligno do mal. Usuária de droga. Né? Do Dormammu, né? Então, tipo, ele até então acreditava naquela verdade pura, né? É assim que funciona, essas são as regras, etc. Agora, aí ele vê que quem deveria ser a maior representação de ordem e poder, etc., também acabou fazendo uso desses caminhos escusos, né? E isso foi um choque para ele e levou ele a se afastar da ordem e tal, né? Mas só comentando, né? Mas o próximo ponto aí também, né? Quem aparece ali, né? O Shumagura, né? Pelo que parece, o nome dele no filme vai ser outro. Parece que Garganto, não tenho certeza. Mas você vê que é o mesmo personagem que a gente já vê em várias capas, em vários quadrinhos, né? Do Doutor Estranho. E é um personagem muito poderoso também, como você vê referência a vários personagens que remetem ou que beberam da fonte do horror cósmico, né, de H.P. Lovecraft, como o Shumagura, como a gente viu Sitorak, e tem mais um outro, não lembro desses dois agora, mas são personagens que existem nessa mitologia e que os estereótipos dele remetem muito a esses personagens ancestrais, poderosos, cósmicos, etc, sabe? Comenta da Wanda, é isso, né? Ela vai se tornar uma vilã. É possível, né? A gente considera que essa é uma possibilidade. Não vamos dizer com certeza, porque seria interessante, né? Porque é uma personagem que você viu a construção dela ao longo de vários filmes, você acabou tendo empatia por ela, porque você viu pelo que ela passou, e na série você conseguiu aprofundar mais a personagem e criar um laço maior com ela, para nesse filme ser consolidada essa posição dela como vilã, né? Mas seria interessante porque não foi um vilão que surgiu do nada, né? Você foi vendo construir essa personalidade, né? E não é um vilão sem justificativa ou com qualquer plano bobo, né? A mesma coisa a gente viu com o Thanos, né? Que ele foi sendo apresentado aos poucos em vários filmes, e quando de fato no Vingadores Guerra Infinita é onde você realmente entende melhor quem é o personagem, né? E um pouco mais do porquê e o que ele quer. E tem a conclusão, claro, dele no Ultimato e tal, né? E a Wanda também pode seguir pelo mesmo caminho, porque ela, digo em questão de arco de personagem, né? Você viu ela crescendo, evoluindo e podendo se tornar uma vilã. É verdade, né? E tem muito a explorar. Ela pode ser que não seja uma vilã desse filme, mas pode ser que ela encaminhe aí para um arco de vilã até para essa nova fase do MCU, né? Talvez um Guerras Secretas no futuro, né? E tanto é que na série dela, ela mesma é a vilã, né? Não tem... Sim. Tem a Agatha Christie lá. Agatha Christie não, caramba. Agatha Harkness, né? Uhum. Ela tá ali só pra... Assim, ela é vilã também. Só que o maior conflito é a Wanda, né? Ela escraviza uma cidade, né? Ela faz o BO acontecer. Então acho interessante porque não é um vilão que a gente odeie, né? Assim, a gente entende o lado dela. Poxa, ela perdeu o irmão, perdeu o Visão, daí ela fez o Visão de novo, ela perdeu o Visão de novo, daí ela fez os filhos, perdeu os filhos, e pode ser que ela
perde o Doutor Estranho também. E ainda não sabemos o que aconteceu com aquela outra versão do Visão, né? O Visão branco lá. Tem essa também. Então, assim, pode ser que ela ache os outros filhos dela. E acho que o Doutor Estranho vai dar uma de tiozão e vai falar: não, Wanda, você não pode ver seus filhos pra manter a ordem do multiverso. E daí ela fala: não, mas eu quero ficar com os meus filhos. Daí o Doutor Estranho: não, você vai voltar pra casa. E daí vai ficar naquele embate. E eu acho que vai ser isso, cara. Daí ela vai pistolar com todo mundo e vai pode ser quebrar que o ela tenha multiverso. esse arco de ascensão e queda no mesmo filme, né? Ela pode se tornar essa... Você viu ela crescendo, pode ser que ela se torne a vilã e depois tenha uma redenção no final, vai saber, né? Ela, nesse caso, não sei se ela... Porque se ela se tornasse uma vilã, ia ser uma vilã que iria estar presente em vários filmes e tal, mas isso é especular muito à frente, né? Vamos ver o que esse filme já reserva, né? Tá próximo, né? Tá próximo. Apesar que ela tem potência aí pra se tornar um Thanos, né? Se for ver. Assim, eu digo sem as joias do infinito, do infinito, ela quase matou o Thanos, né? Então imagina, né? Então, eu digo até pelo conflito dela, pelo arco dela, você entender os porquês, você cria uma empatia. Acho que ela pode se tornar uma vilã. Assim, é difícil ver ela como vilã, né? Porque a Elizabeth Olsen, ela passa essa energia mais... não fofa da Feiticeira Escarlate, mas uma versão inocente, né? E é difícil você ver ela... Ela parece uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, né? Exatamente. Então, mas aos poucos eles irem transformando a Wanda em uma vilã, né? A Feiticeira Escarlate, assim... Eu acho interessante, cara. Eu concordaria essa ideia. Sim. Cabe bem, né? Porque não seria algo gratuito, né? Veio se construindo ao longo dos filmes, né? O que foi gratuito foi a morte do Mercúrio naquele filme, que ele morreu por uma bala, o cara que era pra ser uma das criaturas mais rápidas e, tipo, morreu daquele... tipo, eu vi em algum vídeo alguém comentando algo do tipo, o Mercúrio do filme, do universo dos X-Men da Sony, era rápido demais pra fazer sentido, porque ele fazia umas coisas absurdas demais e perdeu pro Apocalipse, que parecia mais rápido que ele, sei lá. E enquanto que o Mercúrio do universo da Marvel parece devagar demais pra ser levado a sério ali também, porque tipo, ele não tem nem perto da velocidade ali que a gente viu nos outros personagens, né? Você viu o que o Mercúrio dos X-Men conseguiu fazer com a questão das balas? Ele praticamente via as balas vindo em câmera lenta e fazia com o dedo, ele conseguia se mover, e esse daí, tipo, se vê alguém que vai... não tem defesa, né? Tipo, pra essa... Pro que fizeram com o Mercúrio nesse filme, né? Ele tava ligado naquele momento? Não tava, né? Até o Batman é mais rápido que ele, mano. Você vê nos filmes, mano, o cara atira nele, ele rola no chão, desvia das balas, poxa. Enfim, até esqueci o que eu ia falar. Você falou de Mercúrio, mas, cara, gratuito foi aquele Mercúrio da WandaVision, mano. Que trouxeram outro ator pra ele ser o mesmo ator do universo da Sony, né? Da Fox, né? Pra ele ser um Zé Ninguém, né? E, tipo, brincar com a cara do fã, tipo, te enganei. Enfim, gratuito foi isso daí também. Acho que sempre fizeram besteira com esses Mercúrios aí. Tomara que traga o Mercúrio da Fox, né? O que mais faz sentido, né? Com aquele nível... É que um personagem com aquele nível de poder, é poderoso demais também, né? É poderoso demais, mas acho que a Wanda... Ela é mais poderosa até que o Mercúrio, é capaz de paralisar ele, né? Olha, eu acho que antes dela pensar em paralisar ele, já teria ido lá e quebrado o pescoço dela. Tipo, o nível de poder dele é absurdo, né? Porque não é só o corpo dele que é rápido, ele é... A velocidade de raciocínio e tudo mais é muito mais rápida. Então ele é capaz de perceber, pensar, planejar e tudo mais muito mais rápido que os outros. A não ser que ele seja um personagem burro, né? Mas se não for isso, ele tem condição de ser, tipo, o ser supremo ali. Sempre que você vê representações de velocidade em filmes e tal, tanto Superman, o Flash, etc., você vê algumas inconsistências ali, né? Que eles dão aquele... apresentam ele como um personagem foda, poderoso e tal, mas em determinado momento, pra não acabar com a história, eles dão meio que um downgrade nele, saca? Então você vê coisas assim acontecendo pra, tipo, tentar trazer ele
deixar no nível dos outros, né? Pra não sobressair demais, né? E acabar com a graça do Paranauê, né? Colocar umas metralhadoras, né? Né? Mas, tipo, o filho da WandaVision lá, aquele molequinho lá que... tem um que corre muito e tem outro que tem um poderzinho, né? O que tem poderzinho parou o menino que corre, né? Então acho que o poder dele é bem superior nisso, se ele conseguir pensar mais rápido que o irmão. Mas é bem isso mesmo. Então essas foram as teorias desse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se faltou alguma coisa, se você pensa aí, se você tá criando novas teorias aí, deixa aí o que a gente esqueceu de comentar nesse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. E lembrando que a gente soltou vários vídeos aí sobre o multiverso do Homem-Aranha, né? Depois do filme a gente comentou várias curiosidades sobre o filme. E se você perdeu esse vídeo é porque você não é inscrito no canal. Então, para não perder mais nada, basta você se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, é nóis. Falou. Beleza, falou, valeu. Tchau.